Muito bom dia para você que está chegando para mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro. Seja muito bem-vindo e obrigado por entrar, poder deixar aí esse espaço da gente entrar aí na sua casa nesse domingão às 7 horas da manhã, junto com a família, tomando café. Que beleza, né? E aproveitando, já vamos entrar com o pé na porta, falando que o brasileiro ele tem um dom natural para o empreendedorismo. Sendo assim, nós temos aí diversos órgãos que visam fomentar, alimentar e ajudar essa cadeia a se desenvolver, tanto na parte da indústria, do comércio, serviço e também no agronegócio. Obviamente, por isso hoje nós vamos abordar esse tema com você. Mas antes de a gente adentrar ao tema central do programa, eu tenho que te fazer os convites e os lembretes. Então, todos os domingos, às 7 horas da manhã, estamos aqui ao vivo não, né? Estamos aqui presentes com o programa Goiás Agro. Aos sábados, também no mesmo horário, e na terça-feira, também no mesmo horário, às 7 horas da manhã. E se você perdeu algum episódio, quer revisitar, quer reassistir, depois tá lá no YouTube. Também procura lá Podcast Goiás Agro, que você tem acesso. E também segue nosso perfil lá nas redes sociais, @podcast Goiás Agro, para ficar por dentro também dos episódios, dos bastidores e tudo que vem rolando no nosso programa, tá bom? E olha só, nosso convidado hoje é fenômeno. Olha só, ele é graduado em Engenharia Agronômica com pós-graduação em Gestão de Negócios e Gestão do Agronegócio. É especialista em formação de lideranças e possui sólida trajetória na gestão pública e privada, especialmente voltada ao desenvolvimento do agronegócio e dos pequenos negócios rurais. Por isso que eu falei do empreendedorismo. E olha só, ao longo da sua carreira, ele atuou como secretário de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, e foi membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás, conselheiro fiscal da Saneago e acumulou mais de 10 anos de experiência no Senar, onde executou aí funções estratégicas na coordenação de processos e também como superintendente. E atualmente ele está à frente do Sebrae Goiás como diretor superintendente. Hoje o nosso papo é com ele, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Seja bem-vindo, Antônio. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos ouvem do podcast Goiás Agro. Uma grande satisfação e oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa trajetória, da experiência e principalmente dos desafios que a gente tem pela frente e o trabalho e o papel importante que o Sebrae, como apoio, fomento ao empreendedorismo goiano, pode promover dentro da propriedade rural, dentro da propriedade de você que está nos assistindo. E a gente realmente tem aí uma relação muito forte de parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a EMATER, que é a nossa grande agência de referência de promoção, extensão e desenvolvimento rural do nosso estado, a Agrodefesa, a SEASA, enfim, toda a estrutura que fortalece as políticas públicas do nosso estado, em especial do agronegócio goiano, e realmente é um prazer enorme nós estarmos aqui tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Obrigado a você, Antônio. Vamos que vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast, né? Já deu para entender que o nosso convidado aí tem uma relação antiga, né, com o agronegócio aí, até por ser engenheiro agrônomo e também um mineirinho que caiu em Goiás, né, Antônio? Exatamente. Eu nascido em Minas Gerais, na cidade de Três Corações, fui criado em São Paulo e estudei lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, e estou há 15 anos aqui em Goiânia, em Goiás, onde já me tornei cidadão goiano, com muita alegria, com muita satisfação, tendo a oportunidade de contribuir muito com todo o trabalho que é feito nesse lindo estado. E realmente eu compartilho e comento com todos que hoje eu sou goiano de carteirinha, a família toda constituída por aqui. Comedor de piqui também, comedor não? Comedor de piqui, comedor de frango e etc. E realmente, piqui sem espinho, né? De uma maneira muito especial, promovido e desenvolvido pela nossa EMATER com muito orgulho. Doutor Elane, doutor Ailton aí, referência, né, no piqui sem espinho. Isso aí. Bom demais. Antônio, então aí você, analisando sua trajetória aqui, né, então vi que você também, a gente vai chegar, né, na linha do tempo aqui até o Sebrae aqui nos dias de hoje, mas à frente da CEAPA foi a sua primeira gestão pública, digamos assim, ou você já veio de outras experiências também no estado? Não, Pedro, exatamente, foi a primeira referência que eu tive no setor público, na oportunidade na época, em 2018, após o encerramento das eleições, o governador Ronaldo Caiado, vencedor daquelas eleições, eu estava no Senar, à frente do Senar,
era o diretor superintendente, juntamente com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do nosso estado de Goiás, o José Mário Schreiner. E nós estávamos lá num trabalho muito intenso de várias iniciativas, de várias ações acontecendo na promoção e no desenvolvimento do campo, na capacitação, na qualificação, na assistência técnica e gerencial. E naquela época eu tive a grata surpresa de ser convidado aí pelo nosso governador Ronaldo Caiado para vir para o estado e fazer parte de uma grande construção desse projeto que a gente visualiza hoje, e eu compartilho e enalteço muito tudo isso, porque realmente quando a gente olha o trabalho do início lá em 2018/19, janeiro de 2019, como um grande início de uma trajetória que nós temos aí de 7 anos do desenvolvimento dessa gestão do governador Ronaldo Caiado, a gente vê com muito orgulho todos os resultados que foram gerados. E estava aqui agora conversando há pouco com vocês, antes da gente começar o programa, falando um pouquinho de programa de aquisição de alimentos, de iniciativas, de produtores aqui do entorno de Goiânia que estão sendo beneficiados, e eu recordo bem de todas essas tratativas que nós não tínhamos absolutamente nada no estado nesse sentido. E eu reforço, para vocês terem uma ideia, o estado de Goiás não tinha uma Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o governador Caiado, no seu primeiro dia de mandato, instituiu aí uma grande reforma administrativa, trazendo a secretaria como uma essência e uma referência, e a gente teve a oportunidade de vir para dentro da secretaria, estruturá-la e reconstruir essa importante pasta para a construção das políticas públicas do nosso estado. E, de certa forma, foi um trabalho muito bacana, muito exitoso, que foi promovido por várias mãos, vários atores. A gente teve um papel determinante de envolver e aglutinar todos os agentes, e aqui, por isso, no início, citei aqui a nossa Emater, um papel importantíssimo que ela tem na promoção e no desenvolvimento da extensão rural do nosso estado, na pesquisa, na transferência de tecnologia. Naquela época nós tínhamos desafios, que eu cito aqui a menção de uma grande reforma estrutural que ela estava passando, uma sede antiga que estava sendo realmente totalmente sem nenhuma condições dos colaboradores trabalharem nela, e um projeto que havia sido iniciado, porém, como vários exemplos de gestões anteriores ao governo Ronaldo Caiado, nós tínhamos ali uma estrutura que foi prometida e não foi entregue. E a gente tinha o desafio de buscar o recurso, estruturar toda a operação juntamente com a Emater. E aqui eu faço menção de uma maneira muito especial ao nosso atual secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo, que naquela época era o presidente da Emater e que conduziu com brilhantismo essa reconstrução e a retomada dessa obra da Emater, que é hoje quem estava lá dentro da Universidade Federal de Goiás, naquela área linda que nós temos no campus, e presencia toda a estrutura que nós temos hoje, uma estrutura moderna, das mais modernas do país, com um trabalho muito bem desenvolvido, com capacitação, com alojamento, com pesquisa, desenvolvimento, tecnologia que é disseminada, enfim, um trabalho importante. A gente sabe que há um desafio muito grande nesse papel determinante do processo de extensão rural, do processo de valorização de toda a estrutura que nós temos, de uma turma que realmente trabalha com muito empenho, trabalha com muito garra, determinação, mas que muitas vezes não é vista, né? A gente tem essa referência considerada, e a gente teve a sensibilidade do governo do estado, e principalmente quando o governador Ronaldo Caiado, quando a primeira-dama Gracinha Caiado, que na época também me recordo bem, quando nós procuramos ela num processo do desenvolvimento dos programas sociais do estado, e referenciamos para ela a importância que o estado de Goiás tem na promoção e no desenvolvimento social, principalmente pelo fortalecimento do agro, da agricultura familiar, do agronegócio, de uma forma geral da produção agropecuária. E nós tivemos ali a oportunidade de, junto com ela, junto com toda a estrutura do Gabinete de Políticas Sociais, estruturarmos o Goiás Social, uma série de ações, iniciativas, programas de políticas públicas que foram criadas, e isso tudo realmente referenciando hoje, colocando o estado de Goiás uma referência de grandes projetos de desenvolvimento do produtor no nosso país, e sendo referência. A gente tem aí conhecimento, na minha época isso acontecia com frequência, e tenho certeza que continua acontecendo nos dias de hoje,
vários estados vindo aqui querendo entender o que nós fizemos, o que o estado fez, o que o governador Caiado fez na condução desse trabalho. E aí, eventualmente, eu faço uma menção de uma maneira muito especial, que realmente você, produtor que está nos assistindo, que ainda pode ter a percepção e o sentimento de um distanciamento que existe. É claro, é uma estrutura grande, é um estado grande, 246 municípios, uma região extensa que nós temos em todas as diferenciações muito importantes da produção agropecuária, um sul-sudoeste goiano muito desenvolvido, um nordeste goiano que precisa se desenvolver ainda mais, que precisa de fomento, que precisa de política pública, e tudo isso foi trabalhado num direcionamento estratégico, numa orientação de esforços, e que a gente vê hoje realmente esse trabalho colhendo bons frutos, produtores sendo contemplados e vários benefícios vindo realmente nas políticas e nas ações e nas iniciativas que acontecem. E aqui, como citei e comentei aqui da parte de uma maneira especial do Programa Goiás Social, do programa do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, nós temos Mecaniza Campo, nós temos a produção do piqui sem espinho que eu citei, com a extensão, com a pesquisa agropecuária sendo fortalecida cada vez mais. Nós temos o projeto de fortalecimento da fruticultura no Nordeste goiano, numa junção de Emater com o Senar, com todos os atores que querem fazer as coisas acontecerem. Isso que na nossa concepção é muito importante, que a gente tem que ter a consciência de que todos participam do processo e no final todos nós celebramos e comemoramos os bons resultados, independente de quem quer que seja. Não tem autoria nessa vertente, tem responsabilidade pelo trabalho do público que está lá na ponta, que espera por esse apoio, e de uma maneira muito especial o produtor, o agricultor familiar, ele se beneficia cada vez mais com todas essas iniciativas que surgem e que são ofertadas a eles, e que a gente realmente tem um prazer e um orgulho muito grande de acompanhar todos esses resultados de uma maneira silenciosa, como mais uma vez citei aqui, sem eu fazer nenhum comentário. Cheguei aqui agora há pouco um comentário de um produtor que está se beneficiando na pitaia, que eu poderia levantar a mão e falar, mas você sabe quem construiu isso? Você sabe, não importa quem fez, importa o que está acontecendo, importa que isso está sendo bem conduzido e que produtores estão sendo beneficiados e de que o desenvolvimento econômico do Estado está sendo promovido. Tenho certeza que esse produtor está gerando divisas lá no município onde ele está gerando renda, o recurso que vai vir pelos editais que foram abertos no Programa de Aquisição de Alimentos. Na época, nós fizemos uma parceria com o governo federal. Depois o próprio Estado aportou e tem aportado recurso aqui do próprio Estado, ampliou muito o Fundo toda Protege essa linha, também, toda essa linha de atuação, com o Fundo Protege, exatamente. E isso, mais uma vez, gerando grandes resultados e com uma alegria enorme, realmente promovendo todo o desenvolvimento econômico do nosso campo. Graças a Deus, né? E hoje o agronegócio carrega o PIB, não só estadual, né, mas também o federal, né, cresceu bastante, né, graças a Deus, então vem tendo bastante oportunidades para aqueles produtores e para aquelas pessoas que buscam, né, novas oportunidades, e também a questão do próprio empreendedorismo mesmo, né, que abre muitas possibilidades. A Emater, juntamente no Programa Goiás Social, tem diversos cursos, né, que vem capacitando esses produtores, inclusive fornecendo ali um crédito inicial num cartão de R$5.000 para que essas pessoas possam investir nas suas atividades, possam desenvolver aí os próprios negócios locais na região, e esse dinheiro circula internamente dentro das próprias cidades, né, trazendo renda, trazendo transformação para quem de fato quer trabalhar, quem quer construir. Não é ficar escorado em programa social recebendo auxílio para sempre. É transformação, porque não adianta nada, né? Você ir lá receber um bolsa XYZ e ficar dependente daquele benefício para sempre. O importante é ensinar a pescar, né? Não é dar o peixe pronto, porque quem sabe pescar vai lá e pesca sempre que precisar, e aí não vai ter tanta dificuldade, né, enfrentando os desafios que podem acontecer ao longo da vida do ser humano, e é natural, tá bom? Então, encerrando agora aqui o primeiro bloco com você, né, fizemos aí uma breve introdução do que vem pela frente, e no segundo bloco vamos aí entender quais são os programas do Sebrae, quais são os movimentos que vão ser aí divulgados para o próximo ano agora, 2026, que promete o ano estar começando com tudo. Então, estica as canelas aí rapidinho, pega um cafezinho e volta para cá que a gente já, depois do intervalo, continua no bloco 2. Olha aí, você piscou, nós já voltamos. É isso aí.
Gente, esse assunto é gostoso demais, você sabe por quê? Porque eu sou empreendedor nato, né? Além dos meus outros negócios aí, eu gosto bastante de buscar oportunidades no mercado, porque hoje em dia, gente, quem está resolvendo o problema está sobrando oportunidade. Graças a Deus, o Brasil é um país que tem muito problema para resolver e, consequentemente, muita oportunidade para se fazer. Então o doutor Antônio aí também assumiu, né, aí o ano de 2018, a gestão lá da SEAPA, e você pensa, né, logo em 2019, o olho do furacão, pandemia aí na tela, né, doutor Antônio, como é que foi essa fase aí da pandemia, como é que foi essa transição, que é um período meio que um pouco deletado da mente das pessoas, né, mas foi um período complicado em Goiás também, né? Exatamente, a gente faz uma referência muito grande desse trabalho como um todo, no final de 2018, início de 2019, nós começamos o trabalho de reconstrução da Secretaria da Agricultura em janeiro. Nós não tínhamos ela ainda instituída, porque a lei só tinha o prédio lá mesmo. Só tinha o prédio, algumas poucas pessoas e um debate intenso de reorganização da estrutura como um todo, que eventualmente um projeto de lei foi aprovado pela Assembleia, encaminhado pelo governador na reforma administrativa e a partir daí começamos todas essas iniciativas, essas ações. E logo depois veio uma pandemia e a Secretaria da Agricultura teve um papel importante, não somente ela, como sempre comento aqui, um papel importante de dar o apoio, de contribuir nessa sinergia com todas as demais pastas do Estado. Me recordo bem da interação que nós tivemos numa orientação importante, numa liderança do nosso governador Ronaldo Caiado, juntamente com a primeira-dama Gracinha Caiado, na condução de que realmente a gente tinha um enfoque grande, que era preservar a saúde das pessoas, mas a partir daí nós começamos a trabalhar muito forte na essencialidade do alimento, no fornecimento do alimento para as pessoas que não poderiam deixar de comer, e demonstrando ali que você tinha uma atividade agropecuária que era extremamente essencial na continuidade dos seus trabalhos. Todos os protocolos foram muito bem conduzidos, a turma toda de uma certa forma foi bem preparada, reorganizada, bem capacitada e qualificada para lidar com essa situação. Eu me recordo bem também nesse movimento, e aqui você, produtor que nos assiste, deve também lembrar disso, nós tivemos um trabalho muito importante que foi inédito no país, que se viu de referência para o país, que foi o nosso manual que nós criamos na época para conseguir autorização para liberarmos as feiras livres, porque nós tínhamos um gargalo muito grande do apoio na comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros do nosso estado, as feiras todas paralisadas e a Secretaria da Agricultura, com a chancela do Ministério da Agricultura, com a chancela aqui do nosso estado, das principais pastas, como comentei aqui, a Secretaria de Estado da Saúde, de uma maneira especial na liderança desse movimento como um todo, nós conseguimos aí protocolar e formatar um grande trabalho de um manual que regulamentou a reabertura das feiras livres. O governador teve a sensibilidade na pauta e eventualmente nós começamos a ter aí essa facilidade desse fluxo de comércio, desse fluxo comercial de autorização, porque imagina, a gente citando aqui um histórico de um momento em que a gente estava paralisado, você, produtor que estava ali na sua propriedade, aparentemente seguro, isolado dentro do seu estabelecimento rural, mas que tinha ali uma produção agrícola, uma produção pecuária, que precisava ser escoada, que precisava ser comercializada, e aí, nesse trabalho muito importante, todos os sinais, e foram várias as ações, um trabalho importante com as indústrias na época, no processo, por exemplo, das grandes agroindústrias que nós temos estabelecidas no nosso estado, que passaram ali a ter seus protocolos regulamentados, todo o acompanhamento, monitoramento, com todo o apoio que a estrutura do estado permitiu acontecer naquela época, e a gente traz realmente ótimas referências diante de grandes desafios, diante de um grande embate que nós tivemos de lidar com uma situação que era totalmente desconhecida, mas que eventualmente nós sobressaímos e saímos com toda certeza vitoriosos, eu afirmo aqui, porque vencemos essa batalha. Com certeza muitas vidas que foram perdidas e lamentavelmente a gente teve essa situação, mas logo vacina, todo o processo vindo e felizmente passou. Essa página da nossa história, da nossa vida, ela foi embora. E todo esse apoio, todo esse suporte aos produtores, eles continuam acontecendo. E mais uma vez, eu faço aqui uma menção de uma maneira muito especial à condução do trabalho que tem sido feito pelo Estado,
pela parceria importante do setor produtivo, e aqui eu cito Federação da Agricultura do Estado de Goiás, juntamente com o Senar, a indústria, no papel determinante do apoio às agroindústrias, com o Senai, com o Sistema S, o Sebrae, nesse movimento importante do empreendedorismo, em fazer essa sinergia onde nós atuamos como Sebrae hoje em todos os segmentos da nossa economia, no agro, na indústria, no comércio, no serviço, mas de uma maneira muito especial também temos aí um trabalho importante de apoio, de fomento, de desenvolvimento e acima de tudo, de crescimento de você, do produtor que está muitas vezes dentro da sua propriedade, distante de tudo isso que está acontecendo, mas a gente tem a total consciência de que a gente tem que estar cada vez mais próximo de vocês, porque são vocês produtores, agricultores familiares que promovem e desenvolvem a economia do nosso rico estado de Goiás. Perfeito, Antônio. E é bom você citar aí o Senar, né, a FAEG e tudo mais, o Dr. José Mário Schreiner, que inclusive esteve aqui com a gente também, gravamos aqui um episódio com ele, né, que em conjunto com a Emater, né, a Emater também tem os programas de extensão, de assistência técnica, de pesquisa, e o Senar também tem um programa que são os ATGs, né, que são as assistências técnicas gerenciais nas propriedades rurais também, que tem mudado realidades, né, e conseguem chegar lá na ponta onde muitas vezes aqueles produtores ficam desassistidos, né, Antônio? Exatamente. E aí, Pedro, eu faço essa menção mais uma vez. Muito debate, muita questões que foram acontecendo ao longo dos últimos anos, a própria reestruturação que o Senar teve, onde ele atuava com a formação profissional rural, com a promoção social, ele passou a atuar com a assistência técnica e gerencial e de uma maneira exponencial. Felizmente teve um alcance enorme de milhares de propriedades e de hoje produtores. Acho que passa dos 2.000 técnicos, né? Passa de 2.000 técnicos, já chegam a mais de 100 mil propriedades atendidas no estado, e isso tudo trazendo uma grande revolução da importância que nós temos que existe uma pessoa atrás do morro. A gente sempre ouve, eu tenho meu professor, orientador Zé Mário, sempre comenta e fala com essas palavras, e a gente tem que estar sempre preocupado realmente de juntar o esforço da Emater, de juntar a nossa agência de defesa agropecuária, a qual que eu enalteço hoje o trabalho de todos os profissionais que estão lá, nosso presidente José Ricardo Cacheta, com toda a sua equipe fortalecida, o Carlão lá na Ceasa, nesse trabalho importante que também é feito na comercialização dos produtos, e eu também, como comentei do Pedro aqui lá em Emater, lá atrás, eu cito aqui o Rafael, nosso presidente da Emater, que naquela época era deputado estadual, e nós tivemos aí uma série de interações e de iniciativas em comum e em conjunto que nós ajudamos e construímos juntos, que certamente bons resultados foram colhidos, e a gente percebe e evidencia isso hoje no trabalho todo que é gerado no campo. E com toda certeza, os desafios e os obstáculos eles continuam existindo, mas a grande fortaleza que nós temos é que existem instituições, existem pessoas qualificadas, capacitadas, que querem fazer as coisas acontecerem. E você, produtor que está aí do outro lado, que está nos assistindo, tem a concepção de que pode estar acessando um profissional da Emater, pode estar acessando um profissional do Sebrae, pode estar acessando um profissional do Senar, pode estar acessando qualquer um que realmente tem aí a disponibilidade de toda a rede de fornecedores que existem por trás de um nível de organização, e aqui eu faço uma menção também às cooperativas, a importância que a gente tem da organização dos produtores através das cooperativas, do associativismo muito forte aqui dentro do nosso estado, e isso tudo trazendo benefícios diretos que a gente evidencia por uma série de iniciativas, programas e projetos que são trabalhados no dia a dia e que chegam lá atrás do morro, e você, produtor, que está nos ouvindo aqui, certamente já teve a oportunidade de ouvir falar, se não tiver diretamente sendo beneficiado por um programa, por uma iniciativa como essa que eu estou comentando aqui. Fantástico. Que safra boa que foi essa, né, Antônio? Você pega Cacheta, José Mário, Rafael Gouveia, Pedro Leonardo Rezende. Sem dúvida. Realmente uma transformação muito grande, né, ao longo desses anos todos que veio essa transição da Emater mesmo, do Senar, da FAEG, do Sebrae, e tudo isso a gente viu um crescimento exponencial que aconteceu, né, tanto dos programas sociais, né, do Semear Social, do Goiás Social, todos eles, realmente o governador escolheu bem, né? A gente vê isso com um grande benefício. Você citou agora o Semear com a distribuição das sementes, é coisa assim que a gente enaltece, se alegra e tem
oportunidade hoje não é de contar a história, é de realmente ir lá no campo e evidenciar a história que nós estamos contando aqui. Você, produtor que está nos assistindo, se ainda não se beneficiou com qualquer uma das ações hoje que existem por todas essas instituições, certamente tem que nos procurar, porque a gente vai estar sempre de prontidão aqui para poder contribuir e continuar ajudando e fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado. Fantástico, turma. Vamos que vamos. Nosso agronegócio não para. Goiás aí, referência, segue na vanguarda. E aí, passando aí a questão da nossa linha do tempo, né, Antônio? Então você estava lá na CEAPA ali, aí você chegou a... Você saiu em 2020? 2021. 2021. Foram 2 anos à frente da secretaria. E aí eu fui para o Sebrae. E aí no Sebrae nós tivemos um desafio grande de reconstruir uma estrutura, também da mesma forma, que acabou tendo alguns contratempos durante o período da pandemia, e houve ali uma decisão realmente do Conselho Deliberativo naquela época, da instância de governança que organiza toda a estrutura, de fazer uma grande reformulação e propositalmente nos colocou o desafio de nós alavancarmos a estrutura do Sebrae. O Sebrae, que historicamente sempre teve uma referência muito grande aqui no nosso estado, são 53 anos de história de que existe o Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, e nós tivemos ali um papel determinante de pegarmos um Sebrae que estava lá nas suas últimas posições, que historicamente, como comentei aqui, sempre passou ali entre os top 5 do país, e retomamos realmente esse trabalho. Hoje a gente tem aí a felicidade de estarmos presentes, participando ativamente em todos os setores, como disse, você produtor que está nos assistindo, mas a gente atua com a indústria, que vai lá e compra a sua matéria-prima, a gente trabalha com a cadeia de distribuição, com a logística dos produtos agropecuários, a gente trabalha com o comerciante que comercializa ali um insumo que você está usando na sua propriedade. Esse é o trabalho do Sebrae, um trabalho de apoio, de fomento, de desenvolvimento, de gestão, e aí a gente tem também um trabalho muito importante com o produtor, que tem uma referência, tem uma essência grande, são mais de 150 mil propriedades que nós temos no estado, então a gente considera aí a inscrição estadual de uma maneira geral, o nosso público a fim que a gente atua diretamente, e com isso a gente realmente tem aí programas importantes, o Sebrae em Campo, o Ali Rural. O Sebrae hoje de Goiás tem a oportunidade de centralizar e liderar um grande projeto do Sebrae Nacional, que é o Polo Sebrae Agro, uma iniciativa também recente, em que a gente teve a oportunidade, nós fomos aí delegados a essa função, de centralizarmos toda a estrutura do Sebrae no pensamento, no desenvolvimento de novas soluções, na construção da curadoria, da avaliação daquelas soluções que já existem e consequentemente, na disseminação de todas essas iniciativas do Sebrae, não só aqui no nosso estado de Goiás, mas também nos demais 26 estados brasileiros. Então hoje a gente tem essa estrutura que tem a vertente de uma referência nacional, que atua diretamente com todos os estados do país, e várias são as iniciativas que estão sendo trabalhadas aí. Eu cito comercialização de hortifruti granjeiros mais uma vez, a parte da pecuária de leite, importante, bovinocultura de leite, com toda a orientação que nós temos, também numa parceria com o Senar, onde nós juntamos Senar e Sebrae para a gente não ter ali aquela distinção de técnicos no campo. Então o Senar atua num processo, numa parte, e o Sebrae atua na outra parte, de uma maneira muito especial na gestão. Então, juntos pelo agro, a gente caminha juntamente no desenvolvimento do produtor rural, e a gente tem aí o Ali Rural, como eu comentei aqui, o agente local de inovação, que atua lá também na parte da consultoria, na estruturação de finanças, na estruturação de um planejamento, na estruturação da elaboração de uma gestão financeira da propriedade rural, ajudando você, produtor, agricultor familiar, a entender a dinâmica que você sabe fazer muito bem. Tem a Emater que orienta, tem a Agência de Defesa Sanitária que sustenta ali os protocolos sanitários, e muitas das vezes você tem ali desafios ainda grandes de gestão, de gerir a sua propriedade, de entender a compreensão entre tudo aquilo que entra de recurso financeiro na sua propriedade, tudo aquilo que sai na comercialização do seu produto agrícola, do seu produto pecuário. Uma comercialização de um queijo, uma comercialização de um leite, na comercialização de um boi, numa produção de uma avicultura. Isso tudo demonstrando, por exemplo, numa integração que nós temos com as indústrias,
um papel importante de gestão que existe por trás disso e que o Sebrae tem se colocado realmente nesse processo e nessa janela de participação importante com toda a estrutura de consultorias, de orientações e dando esse suporte importante, chegando ao produtor, fazendo toda essa relação diretamente em todas as parcerias que existem. Hoje, nos 246 municípios do estado, nós temos parcerias diretas nós estamos estabelecidos através de 12 agências, porém nós temos aí as salas do empreendedor que atende diretamente numa relação na parceria com a prefeitura municipal, o MEI, o microempreendedor individual, de uma maneira prioritária. Nós temos as parcerias com os próprios sindicatos rurais, onde a gente atua na relação através de pontos de atendimento ao parceiro, no PAP, juntamente com o Sebrae. Nós temos as parcerias com as cooperativas, muito importante nesse processo, que também são ali pontos de relacionamento, de condução de treinamentos, de capacitação, de qualificação que são desenvolvidas. E todas essas feiras agropecuárias que acontecem em todo o nosso estado, em todos os municípios goianos, o Sebrae sempre presente, as associações comerciais fomentando todo o trabalho de comercialização, enfim, um trabalho importante, determinante e que realmente tem feito uma grande diferença nesse processo, e a gente tem a consciência da participação do Sebrae no desenvolvimento cada vez maior do campo e de uma certa forma não sozinho, como comentei desde o início aqui, de mãos dadas com vários parceiros e promovendo todo esse desenvolvimento do nosso estado. Perfeito, turma. Aulas para você aí entender toda a dinâmica, né? E no próximo bloco a gente vai falar aqui sobre a atuação do Sebrae no cenário nacional e estadual para entender a dinâmica de funcionamento e como você, produtor rural, pode se beneficiar através do Sebrae. Então, já voltamos. Voltando agora para o terceiro bloco do nosso podcast Goiás Agro, onde a gente estava aí contextualizando toda a atuação do Antônio aí frente à SEAPA, depois frente ao Sebrae. E aí o Antônio estava aqui falando sobre os programas do Sebrae, sobre a atuação, e me surgiu uma dúvida, porque a gente sabe que o Sebrae hoje ele está em todo o território nacional, né? A gente tem Sebrae na Bahia, em São Paulo, em Minas. E eu queria, Antônio, que você pudesse explicar para quem está acompanhando a gente. O Sebrae ele é uma empresa privada sem fins lucrativos, ela é uma autarquia. O que é o Sebrae? Bacana. O Sebrae é o Sistema S, né, que atualmente, como comentei aqui, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é privado na sua origem, na sua formação, e que tem na sua fonte de recurso aí o empresário como mantenedor, um empreendedor. E, de certa forma, toda essa estrutura, ele, como tem esse recurso que ele é público, ele tem aí um caráter de uma paraestatal, onde nós somos fiscalizados e auditados permanentemente por órgãos de controle como o TCU e a CGU. Então, apesar de sermos privados, a gente lida com toda essa estrutura de regulamentações necessárias do setor público que todos nós aí convivemos e que nos coloca aí no processo importante de ter gestão, de ter governança, de ter transparência e de ser referência no processo, principalmente de orientação aos empreendedores. Se a gente pegar aqui no nosso estado de Goiás como um número, para dar um exemplo, nós temos aí 1 milhão de CNPJs estabelecidos no estado. Estou arredondando esse número. 1 milhão? 1 milhão de CNPJs. Caramba. E a gente tem aí, nesse universo, como comentei aqui, são 150 mil propriedades rurais, inscrições estaduais. E nessa esfera como um todo, a gente atua diretamente, inscrição estadual até no final, assim, nós estamos num processo de transição, porque nós estamos numa reforma tributária que foi aprovada, regulamentada e que está sendo agora ajustada nesse ano, já iniciando e ajustando-se nos próximos. Mas isso num trabalho que, como comentei aqui do papel do Sebrae, na nossa estrutura como um todo, a gente tem aí como privado toda uma participação importante com todo o quadro funcional de colaboradores, são 230 colaboradores que nós temos hoje, todos que entram e fazem parte da nossa estrutura em Goiás. Fazem parte de uma estrutura que entraram lá por um processo seletivo e a partir daí nós temos um quadro de consultores que são prestadores de serviço, 1.000 prestadores de serviços em Goiás, trabalhando diretamente no estado de Goiás e fazendo essa distinção dos demais estados. Toda a unidade da federação tem um Sebrae. Nós temos a administração nacional que está lá em Brasília, que é o Sebrae.
na sua estrutura, na sua essência, e a sua administração regional, que é o seu respectivo estado com a sua governança estabelecida, com o seu conselho deliberativo constituído. Aqui hoje é presidido pelo José Mário Schreiner, que é o presidente da Federação da Agricultura, onde a cadeira do SEBRAE, da presidência do conselho, ela roda com segmentos, com agro, com a indústria, com o comércio, setor de comércio e serviços. E essa gestão ela passa nessa rodagem juntamente com o setor produtivo e a constituição da diretoria executiva, que eu estou à frente como diretor superintendente. Nós temos um diretor técnico, que é o Marcelo, e o diretor administrativo, que é o João Carlos Gouveia. E nessa estrutura a gente tem aí o grande trabalho, o papel e a missão de fazer essa máquina rodar. E eventualmente, a gente fala que eu estou saindo um pouquinho aqui da propriedade, do campo, mas contando a história do trabalho do SEBRAE, mas fazendo uma referência muito especial a você que nos assiste, de que nós atuamos com todos os segmentos. Então, muitas vezes, mais uma vez, eu fazendo a referência a você que está atrás do morro, pode ter certeza que a gente tem na nossa premissa, na nossa concepção, a importância da participação, do envolvimento nosso no trabalho do dia a dia, na gestão, na finança, na organização, no desenvolvimento de pessoas por trás. E você, produtor, com certeza é uma grande indústria, é um grande comércio que tem dentro da sua propriedade rural, que eu faço uma menção de uma maneira muito especial, que a gente tem um estado de Goiás, um centro-oeste brasileiro que tem um agro muito forte, uma agricultura familiar muito forte, um agronegócio muito forte, uma produção agrícola e pecuária que é referência no nosso país, e que nesse papel como um todo importante que nós temos de atuação, a gente tem aí várias ações e iniciativas acontecendo e fomentando todo esse desenvolvimento econômico. Como disse, uma produção de origem que inicia lá dentro de uma propriedade, que ele caminha para chegar à cidade, para ser comercializada, para chegar no consumidor final, e essa cadeia de produção toda rodando, e o SEBRAE participando ativamente em vários elos dessa cadeia, determinante nesse processo de contribuição no crescimento da comercialização, no suporte de um apoio de uma startup, às vezes uma tecnologia, uma inovação que chega lá no campo, na parceria importante que a gente tem com todos os atores. E aqui eu cito Desafio Agro Startup com o Senar, eu cito o Senai no papel da indústria, que chega a benefícios que diretamente vão chegar lá na propriedade, por exemplo, num benefício de uma grande máquina agrícola ou de uma pequena máquina agrícola, no desenvolvimento de uma tecnologia que vai ser necessária na mecanização de um produtor. Certamente tem um trabalho importante por trás de capacitação, de qualificação, de desenvolvimento de soluções, de exposição. Por exemplo, vou dar um exemplo com uma missão empresarial. Às vezes o SEBRAE promove uma missão empresarial, seja ela nacional ou ela internacional, em que a gente acaba tendo ali a oportunidade de se envolver com diversos empreendedores, produtores rurais, empresários da indústria, empresários do segmento comercial, e conhecendo uma série de ações, de iniciativas que acontecem aqui no nosso país, que acontecem fora do país, e todas essas tendências, todo esse comportamento do mercado, todo esse universo de crescimento do eixo importante de comercialização, ele chega com toda certeza na sua propriedade rural. Porque às vezes a gente estava citando aqui agora há pouco, no início da nossa conversa, um caso de uma produção de pitaia de um produtor de uma cidade aqui do lado de Goiânia. Mas nós temos muita tecnologia que foi aplicada e chegou para que esse produtor lá na propriedade dele tivesse a oportunidade de estar produzindo pitaia no estado de Goiás, para vocês terem uma ideia. Isso tudo passa pela pesquisa agropecuária, isso tudo passa por um mercado que foi estimulado para que um consumidor conhecesse esse produto, passa por uma agregação de valor do processamento dessa fruta, que eventualmente vai ter ali todo o processo de packing, de exportação, de agregação de valor, de precificação, que muitas vezes, se você criou e construiu um mercado de uma fruta exótica como a pitaia, você tem a grande oportunidade realmente de fazer com que ela chegue e alcance milhares de lares e, consequentemente, a partir do momento em que ela chega na casa de vários consumidores, não só aqui dentro de Goiás, mas fora do estado, em outros estados brasileiros, mas também fora do nosso país, a gente gera uma oportunidade para você que está nos assistindo de ter um valor agregado na comercialização desse produto e, consequentemente, benefícios que são gerados para você, produtor rural.
Perfeito, Antônio. E eu acho bom você falar do pessoal de trás do morro, né? Eu gostei dessa expressão, vou guardar ela para mim, porque eu também trabalho muito, né, na agricultura familiar, principalmente na área de horticultura, com hortaliças folhosas, né? Que é um empreendimento que eu tenho também de educação, onde eu ensino as pessoas a produzirem hortaliças folhosas, principalmente dentro de áreas urbanas, né? Que a gente vê muito terreno que está virando ponto de drogas ou que está virando criatório de mosquito da dengue. Não, vamos produzir alface, couve, coentro, salsinha, rúcula, que a gente consegue, além de ter um ambiente mais equilibrado, bonito, nós também temos geração de renda. Porque essa camada da sociedade de trás do morro, né, Antônio, muitas vezes ela é invisível, né? Exatamente. Porque as grandes empresas, né, não estou criticando, né, nenhuma, nem diminuindo, mas é porque é questão de mercado. Você pega, as grandes empresas sempre estão focadas nos grandes produtores de soja, de milho, de gado, mas esquece que todos os dias, pelo menos uma refeição por dia, você vai comer um HF. Não tem jeito. Se você não estiver comendo, tá errado. Sua saúde não vai estar boa. Porque você precisa de fibra, né? Você precisa de ter ali esse tipo de alimentação para ter um balanço intestinal saudável e ideal. Então, parabéns aí pela iniciativa. Né? E a gente também tem que passar pensando na conscientização daquele produtor rural, que a atividade que ele tem, né, Antônio, é um CNPJ, é uma atividade empresarial. Então ele precisa tratar aquilo como empresa, com fluxo de caixa, com funcionário, com financeiro, logística, administrativo, para a gente poder evoluir naturalmente e profissionalizar esse mercado, né, Antônio? Exatamente. A gente dá exemplos aqui, tem referência de várias cadeias produtivas. Falamos do hortifruti, vamos falar um pouquinho aqui do leite, né, que o produtor de leite que muitas vezes lida com oscilações e variações de preços e dificuldades muito grandes que realmente existem na estruturação do mercado, mas que, de certa forma, a gente tem referência considerável de produtores que são eficientes, que crescem, que se desenvolvem e que, consequentemente, se sobressaem nesses movimentos de baixas de preços que acontecem, de previsibilidade de preço, que o mercado vai naturalmente se organizando nessa condução desse trabalho através de contratos, através de relacionamentos que são construídos, mas muitas das vezes na gestão, exatamente o que você disse, Pedro, a gente tem aí o trabalho de muitas vezes a gente questionar o preço daquele produto. Eu vou sair aqui do leite para não entrar em polêmica, no preço da carne, do quilo da arroba do boi, no preço do quilo do frango que é comercializado, no preço do quilo da pitaia, mais uma vez citando aqui, do quilo da banana que é comercializado, mas a gente não tem nem a ideia do custo de produção que nós tivemos aquele produto dentro da nossa propriedade. Então, como é que eu faço uma análise de rentabilidade, de se está bom, se está ruim, se eu não tenho a informação básica para que eu consiga realmente ter uma condição de avaliar o melhor ponto, o melhor momento de comercializar esse produto, toda a estrutura de saber ali a condição que eu teria para ganhar mais ou ganhar menos e consequentemente, às vezes até perder, equilibrar ali, ter a consciência de que é melhor eu ter ali um controle de gestão para que eu consiga ter naturalmente a oportunidade de comercializar aquele produto, que seja para que eu promova um empate naquela safra, que eu tenha condições de não ter perda, mas que muitas vezes são os embates, são os desafios que acontecem, porque o produtor, não tendo conhecimento disso, ele acaba tendo uma captação de um crédito, ele vai lá e busca um financiamento, ele vai lá e lida com uma dificuldade de ter uma produção com baixa eficiência produtiva, com baixos resultados dentro daquela expectativa que ele tinha de maior área, maior produção por área, maior volume por área produzido, e aí, consequentemente, aquela atividade ela deixa de ser atrativa porque ela não gerou renda, ela não gerou atratividade, ela cria dificuldades. E aí você tem uma série de fatores estruturais que acontecem. É o que eu cito um também importante que a gente trabalha e vem trabalhando muito ao longo dos últimos anos, que é o processo da sucessão familiar, né, da atratividade do jovem, do filho do produtor permanecer na propriedade. E a gente vê hoje, eu particularmente tenho acompanhado muito, com certeza, muitos desafios que existem, apesar da gente ainda citar que muita gente está saindo da propriedade, está saindo do campo, está vindo para a cidade, mas a gente vê um movimento reverso. A gente vê muito filho de produtor que veio para a cidade e está voltando para o campo porque acabou encontrando uma oportunidade e enxergando que ali por trás ele tem um tesouro que às vezes ele foi mal trabalhado, foi mal explorado e que de certa forma ele tem condições ali de fazer daquilo ali um grande negócio e muitas vezes ter uma renda dentro da propriedade muito melhor do que aquela que ele tem dentro da cidade,
ali consumindo, pagando um aluguel, pagando uma energia, pagando uma água. E a gente escutava, né, Antônio? Antigamente era assim, ó, se você não estudar, você vai pra roça. Exatamente. Hoje em dia é o seguinte, você quer ir pra roça, então você vai ter que estudar, porque aqui não tá aceitando qualquer um, tem não. que se organizar, porque essa é a consciência grande, que existem as oportunidades para todos nós. E você, produtor que está aí nos assistindo, a gente faz realmente essa menção importante de que não deixem de procurar uma estrutura de uma Emater, de um Sebrae, de um Senar, de todos que estão realmente imbuídos de uma cooperativa, como comentei aqui, através da OCB, do Sescop, de todos que estão aí nesse propósito fortalecido cada vez mais para que possa estar ao seu lado, ajudando e contribuindo no seu desenvolvimento. Perfeito, Antônio. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo espaço na agenda, né, super atribulada e movimentada, de poder vir aqui compartilhar conosco as suas experiências, as suas visões de mundo, né, fantástico, agregou muito aqui para nossa audiência. E queria que você deixasse aí suas considerações finais, e também as suas redes sociais, enfim, o pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho e ver como é que você aí atua no seu dia a dia. Bacana, Pedro. Eu que agradeço mais uma vez por essa grande oportunidade de estar aqui conversando com vocês no podcast Goiás Agro. E realmente para a gente sempre é uma alegria ter a oportunidade de compartilhar, de falar um pouquinho com vocês de todo o trabalho que é feito hoje à frente do Sebrae, mas de uma maneira muito especial. Eu tenho uma frase que lá atrás eu me recordo bem, que eu a li e que eu guardo comigo nos dias de hoje, até hoje, nos dias de hoje, que é: o melhor adubo da terra é o suor daqueles que trabalham nela. Então, de certa forma, se a gente batalhar, se a gente suar, se a gente ser determinado com aquilo que a gente quer, nós vamos ter o resultado que a gente espera. Muito obrigado. Fantástico. Valeu, moçada. Bora pro próximo.